Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar assim mais calmo, tal, porque minha garganta ainda está ruim, né? E às vezes as pessoas entendem que a questão como se fosse apenas a nossa emissão que às vezes falha. E às vezes não é verdade, às vezes é a recepção, quer dizer, de vocês, é que às vezes não é boa, quer dizer, poucos mega, não tem um áudio bom, entendeu? Então às vezes são as duas coisas. Bom, hoje nós ficamos de dar início, no fundo, lembra daquelas obras todas aqui? Onde está o negócio aqui? É exatamente ali. É difícil de eu apontar. Essa obra toda que tem ali embaixo, esses quase 150 mil, eu pretendo falar sobre eles semanalmente, às vezes até 2 vezes por semana, né? E pretendo, no fundo, terminar ele em 2 anos. Eu pensava que ia terminar em 8, não, eu vou fazer um esforço, tenho feito um esforço. Já peguei 9 deles, né? Bom, então a gente vai iniciar com um dos livros daquele ensinamento, cujo é esse aqui. Ele está lá, a gente tirou uma xerox, né? Tem aqui 113 páginas, né? O título dele é Meixo Sama e a Luta entre o Bem e o Mal, e que eu coloquei, não Meixo Sama, mas eu coloquei Kyosho Sama, entre o bem e o mal. Então, estou querendo dizer que foi feito segundo essa visão. É possível existir outras visões? É. Uma boa parte delas não foram escritas, ou ninguém foi escreveu a não ser esse. E essa visão é da Tohō no Hikari. Tá? Ela foi escrita em 1987. Então, se você calcular 50 anos de Meixo Sama até 1987, depois de 1987 até agora, em 2018, tal, não sei o quê, tal, 19, né? Você vê que está exatamente no meio, né? Então, são 30, acho que é 32, 33 anos para lá, é 32, 33 anos para cá. Então, nós vamos assistir muito esse comentário até 1987, e o restante eu complemento. Mas, para dar uma ideia geral, alguns marcos, antes de começarmos mesmo, é o seguinte. Mokichi Okada faleceu em 1955. Por isso que eu falo que tem 32 anos, ou 33, até 1987, quando foi escrita essa obra. Depois vem Nidai Sama, a esposa, que foi de 1955 até 1962. Uns 7 anos, 8 no máximo. Depois vem Ondai Sama, a filha, começa aí e vai até 1962 e vai até 1999, embora ela tenha falecido em 2013. Quer dizer, ela largou em 1999. Yoshio Okada, o neto, né, vai de 1999 até 2018. São duas figuras centrais. Uma é Teruaki Kawai. Ele vai estar ligado para a Tohō no Hikari. Isso foi ele unificou em 1970 a Igreja Messiânica Mundial, ele foi o presidente, né, que fundou a MOA, né, o movimento Mokichi Okada. Então. Em 1984, 3 anos antes disso aqui ser escrito, Kyosho Sama, havia uma dúvida, ou pelo menos estava no auge essa questão, se Kyosho Sama era simplesmente uma figura simbólica ou efetiva. E para isso gerou 3 facções. A Shinsei, traduzida como Renascimento, ela disseminava mensagens religiosas. Depois tem a Saiken, Reconstrução,
que era mais assim cultural, artística e não tanto religiosa. E teve também a COGI, que é a preservação. 3 anos após, eles já trocam de nome, uma reconciliação. Então, quem era Shinsei, renascimento, passa a ser Isonomê, quer dizer equilíbrio perfeito. E aí aparece que não é simplesmente do outro lado, na Torre, a gente pode dizer que é o Kawai. Mas quando a gente falar nesse lado, né, da Isonomê, são os Atanabes, porque tem o pai e tem o filho. O filho foi esse da nossa Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que veio aqui para o Brasil. Daqui a pouco acho que eu vou devagar. Aquela garrafa mesmo. E na Torre do Hikari, que é a luz do Oriente, é o Kawai. E temos a terceira, que era o Koji, que era pequena, chamada Preservação. Ele é a luz do Senhor que assinou no Hikari. Que cujo presidente seria o Hiroshi Nakamura. Essa, durante o decorrer, eu não vou mencionar muito, porque por mais que eu peque por alguma razão, realmente não era importante. Pode ter tido alguma importância secundária, mas não era. Então, eu prefiro centralizar e talvez tomar nosso tempo também. Né? Bom, um texto que vai melhorar a nossa situação, que eu vou começar a falar na semana que vem, é Em Busca da Visão de Deus, que é pela messiânica chamada, que eu estou chamando de compilações. Que lá ele vai falar sobre Deus, Kyushu e purificação. A partir daí, se a gente entendesse de onde que essa obra realmente, se ela pertence a Tohono Ikara, pertence a ela, pertence a não sei aonde, é que a gente poderia ter uma ideia melhor. Então, nós vamos começar e vamos falar na semana que vem. O texto é Em Busca da Visão de Deus. Bom, de 1997, a gente pode ver o seguinte. Nós tivemos, então, em 1955, agora eu já estou querendo dizer, vindo aqui para o Brasil. Com a ascensão de Meishu Sama, veio para o Brasil Minoru Nakahashi e Nobushiko Shoda. E em 1965 é que veio Tetsuo Watanabe, que é o filho do... esqueci o nome dele, mas é do Watanabe pai. Em 1972, aí houve interferências da cúpula administrativa. Nidai Sama, antes de falecer, ela escolheu 5% dos ensinamentos de Meishu Sama e escreveu os seus próprios, que também foram incluídos, e esses todos, esses dois blocos, 5% mais Nidai Sama, foram impostos pela filha dele, a terceira, Kyosho Sama. Nakahashi se desligou, né, e fundou o Templo da Luz do Oriente. Tudo tem razão, por que razão, tal. O Watanabe adaptou a religião, o Watanabe que veio para o Brasil em 72, 65, o reverendo Watanabe, reverendíssimo, né? Adaptou a religião ao estilo brasileiro, com influência cristã, se tornando assim uma religião doutrinária e dogmática. Por isso ela cresceu mais do que as outras. Tem um lado que é interessante do crescimento, da expansão, e tem outro lado que não é tão bom. Palestra de Meishu Sama, em 15 de maio de 1936, ele falou o seguinte: muito embora isso possa ser facilmente considerado como algo de cunho religioso, uma vez que tanto Cristo quanto outros fundadores de religiões fizeram coisas similares, devo deixar claro que não pretendo jamais que o nosso se transforme em religião. Tá?
Então, esse lado do Brasil de ter expandido em muito tempo como religião, cresceu, mas tem um problema aí. Então, vamos começar a própria obra. Essa própria obra aqui, eles chamam entre adúltero, o bem e o mal, ele foi feito um prefácio que diz assim: o Instituto de Estudos sobre Mokichi Okada foi fundado em 1982, 5 anos depois foi feita essa obra. Falou assim: com o primeiro passo, publicou um livrete sobre o título de Meishu Sama e seu estado de união com Deus, em 1982. Então você vê que um pouco antes já se tinha uma certa confusão. Né? Continuando, Meishu Sama, possuidor de um elevado nível divino, que fará desenvolver mundialmente sua obra de salvação ultra-religiosa. Estão começando a entender um martelamento. Isso aqui foi escrito em 1987, mas 5 anos antes, o que veio a ser a Torre do Ricardo estava batendo numa tecla, né, da divindade Meishu Sama, do elevado nível Meishu Sama, escrevendo Meishu Sama e seu estado de união com Deus. Falou sobre a obra de salvação ultra-religiosa, enquanto que o outro lado não era bem assim. Não interessa a questão de quem cresceu em termos de gente, de pessoas. Não é essa a questão. Isso é outra questão. A outra se dedicaram com uma expansão. Procuramos definir a salvação de forma concreta. As atividades que podem ligar-se à criação da nova civilização. Então, estão percebendo, nesse prefácio, está ficando bem claro, né, qual é a pretensão do lado do que viria a ser a Torre no Hikari. Ainda continua a dizer assim: o dever de edificar uma fera absoluta em Meishu Sama. Dever de edificar uma fera absoluta em Meishu Sama, procurando aproximar-se ao máximo dos seus ensinamentos no cotidiano, para concretizar uma sociedade fundamentada nessa doutrina. Está ficando claro? Hoje está aparecendo tudo isso aí, que é o contrário disso aqui. E aí, terminando esse prefácio, né, diz assim: edificando dentro de si uma inabalável e absoluta fé em Meishu Sama, que veio a este mundo como Salvador, como Messias. Bom, aí veio uma introdução falando sobre o significado da última crise. E ele fala que, em virtude da crise ocorrida na igreja em 1984, atualmente é questionada pela sociedade a validade da fé da Igreja Messiânica Mundial, bem como o significado de sua existência, obrigando-nos a esclarecer o sentido da crise desses últimos anos. Aqui, partindo do ponto de vista histórico da Igreja, explicaremos alguns aspectos e a crise propriamente dita, para depois esclarecermos o sentido que ela encerra. Então, como isso foi escrito em 1987, e hoje, em 2019, então ela perdura, e eu vou tentar dizer alguma coisa sobre esta dos dias de hoje. Então, você vê, de 1987 a 1955 foram 32 anos. 2019 a 1987 também são 32 anos. Então, eu tenho um material escrito há 32 anos. 1987 até 55. E eu tenho que dar a minha visão do que ocorreu de 1987 até os dias de hoje. Tá claro? Vamos começar com a origem do conflito. Tem uma coisa aí que não é tão relevante, foi relevante, mas não é tão relevante. Tinha um tal de um assessor que era autoritário e que ele soube jogar, né, desde o tempo da Nidai Sama, a segunda liga, que faleceu em 1962, ele entrou para a igreja, chamado de assessor, conhecendo o ponto fraco da organização em assuntos de leis, impostos e finanças.
Ele foi fortalecendo gradualmente sua influência e traiçoeiramente chegou ao ponto de controlar o setor pessoal, financeiro e até da difusão da igreja. O poder desse assessor, já em 1969, 7 anos depois do falecimento da Dai-sama, estava em seu limite máximo. Ele começou para pressionar a igreja usando vários elementos com os quais mantinha, já há algum tempo, por exemplo, hostilizando a entidade por meio de publicações, obstruindo o reconhecimento do novo regulamento, abrindo processo para atacar o Jorei por infringir as leis médicas, encaminhando requerimento para a dissolução da igreja, etc, etc, etc. Essa figura existiu, somente estou realçando que já tinha confusão nessa época, né? Diante desse grande movimento, porque houve um grande movimento de unificação. Aí é que está o grande problema. Quando você olhar por que vai ter os Watanabes e os Kawai, um dos pontos desencadeador, porque já existia tudo, como eu falei anteriormente. A questão da divindade mexicana, a questão da outra religião, a questão se ia mais cultural, se ia mais para a expansão, aí vai para encaminhamento donativo, papapá. Já tinha essa questão lá um pouco. Mas o desencadeador é que esse movimento de unificação, se teve 19 igrejas manifestaram-se contra. E, posteriormente, apesar do esforço em convencê-las, 7 delas acabaram por se afastar. A origem do conflito dos últimos anos podemos encontrar naqueles que até o último instante não puderam compreender a verdadeira intenção da unificação. Pensemos assim, que era o caso até do pai do reverendíssimo Watanabe também, né? Eles fizeram um esforço danado para construir essa sua difusão, né? E aí está envolvido o quê? Como queria agir, como pensaria a respeito ao nativo, como pensaria a questão. Tinha o poder na mão. E, de repente, quiseram fazer uma unificação para que esse núcleo a administrar tudo. Aí já começou a encrenca. E uma das coisas que foi bater lá no Nakahashi foi isso também. Mas vamos lá. O sistema de unificação, porque esse sistema de unificação, você vai dizer, mas ela foi centralizada onde? No início eles tentaram centralizar no solo sagrado. Até bem pouco tempo tivemos também isso aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque não podia centralizar em Meixo-sama. Já estava ali. Então já havia uma germinação da ambição. Né? Havia elementos que aguardavam uma oportunidade para satisfazer suas ambições. Nesse caso, citado aqui, é o pai e o filho Watanabe. E seu grupo que veio se preparando clandestinamente por longo tempo, visando apossar-se da direção, partindo do ódio da época da unificação. Katsuichi Watanabe, que é o pai do Tetsu Watanabe, formou algumas igrejas no sistema antigo e sobre elas exerceu grande influência e domínio. Portanto, tinha aversão em perder seus direitos especiais com a unificação. Isso fez com que, desde o começo, se movesse contra esse novo sistema. Mas a corrente, naquela época, se movia a favor da unificação. Ele concordava, aparentemente, mas não inteiramente. Bom, aí houve acusações, que até eu peguei isso quando tive em 1995, lá no Japão. Já tinha estado antes a questão. E se acusava, não? Já em 1983, irregularidade financeira era tido como uma arma de ataque. Né? Colocar em dúvida essa questão. Bom, aí houve uma conspiração para tomar o poder. Houve uma eclosão do conflito.
houve um aproveitamento da autoridade de Kyoshi-sama. Aí já começou o problema. Porque se aproveitaram em usar Kyoshi-sama para ter autoridade. Então, essa questão que está colocada aí já é antiga. A terceira líder na época. Já era a terceira líder. Mas assim que a sua situação começou a andar de mal a pior, o Tetsu Watanabe, esse nosso conhecido Tetsu Watanabe, e mais uns outros dois, mais um advogado, foram procurar Kyoshi-sama no dia 14 de maio de 1984, em sua residência particular, transmiti-los, segundo o que eu estou lendo, informações falsas sobre a situação difícil a que eram submetidos e imploraram a ajuda dela para que participasse da reunião dos dirigentes do dia seguinte e lá se pronunciasse. Bom, logo ficou evidente que Kyoshi-sama foi induzido a isso pelo grupo ambicioso. E aí houve a origem do Concílio de Renovação. O que foi isso? Foi quando o próprio Tetsu Watanabe, acompanhado de uma outra pessoa, veio ao encontro de Kawai e disse para Kawai: fui muito imprudente em minhas ações. Eu não possuo força doutrinária nessa perspectiva. A situação chegou a um ponto em que nem posso tomar mais responsabilidade. Perdoe-me e me oriente, por favor. Assim, com essa atitude humilde, pediu perdão a Kawai e implorou sua ajuda. Com essa promessa firme, oficialmente em julho de 1984, deu-se a criação do Concílio de Renovação, tendo Kyoshi-sama na liderança e os 3 conselheiros, Kawai, o pai Watanabe, Katsuichi Watanabe, e o Amatsu, como representantes, inclusive a participação de advogados e tal. Em consequência disso, ele pediu perdão ao Watanabe, mas em consequência disso, criar até um concílio de renovação, e esses 3 se juntarem. Então, com isso, o Watanabe e outros conseguiram se reabilitar. Então, o concílio de renovação foi tido com um esconderijo estratégico. Eles começaram a segunda fase da sua estratégia. Bom, estou passando aqui folhas abertas, você deve estar escutando, porque é claro que são várias folhas, não vou lendo só. Quem quiser depois ver, eu já botei esse texto lá no www.centroculturalparadisíaco.com.br, onde tem tudo lá. Esse Meishu-sama é a luta entre o bem e o mal, você vai na Torô que está lá. Então vamos agora pensar Kyoshi-sama, as viagens missionárias de Kyoshi-sama, e que foi, num certo aspecto, uma operação destruidora da igreja. Watanabe e seu grupo, então, aproveitando-se dessa chance, estendiam triunfalmente a autoridade eclesiástica de Kyoshi-sama. Já começou a autoridade eclesiástica de Kyoshi-sama. E se preparavam passo a passo para mudar o sistema de fé cultivado na unificação. No início, publicaram o livro Buscando a Renovação da Igreja. Esse livro desenvolve a teoria religiosa de que, após o falecimento do fundador, o líder espiritual é quem dá continuidade à qualidade carismática dele Meishu-sama, ocultando sutilmente a fé em Meishu-sama, que é o fundamento principal da fé messiânica, podendo causar até a sua destruição. Chegará ao ponto de convencer Kyoshi-sama a recomendar a leitura desse livro. Dessa forma, o grupo ambicioso, a fim de alcançar o seu objetivo, escondia-se por trás das belíssimas palavras da autoridade eclesiástica de Kyoshi-sama.
nada fazendo a seu respeito e apoiando, ao contrário, a ideologia de terceiros para destruir a igreja, invadindo até o pensamento da própria líder espiritual. Por outro lado, para dar o significado de que a viagem missionária de Kyoshi-sama é a segunda instituição da igreja. Através das palavras de Katsuhiro Watanabe, foram ministrando ideias para colocar no mesmo nível o Meishu-sama e Kyoshi-sama. Já estava lá. Então, estão vendo o histórico? A coisa não é agora, não. Bom, por exemplo, a partir de uma interpretação tendenciosa do nome Itsuki, que era o nome de Kyoshi-sama, a terceira, que quer dizer consagração ao culto, atribuiu um significado todo especial ao trono de Kyosho, afirmou também que a bola de luz de Meishu-sama passara para Kyosho-sama e que ela adquirira as mesmas características dele, Meishu-sama. Durante um ano, em todos os locais por onde passou a viagem missionária, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil, preparou-se as falas da líder espiritual, referindo-se à unificação como um sistema do tipo negativo, que seja, da matéria precede o espírito. Referia-se também ao desrespeito de Kawai em relação ao assessor da líder espiritual e ao sofrimento de Kyosho-sama por ser tratada como símbolo, fazendo com que a própria Kyosho-sama criticasse e se referisse negativamente à unificação. De fato, a viagem missionária da líder espiritual foi aproveitada como o melhor momento de representação para Watanabe e seu grupo apossarem-se do poder. Assim, aproveitando ao máximo essa viagem, os dirigentes e membros incutiam mais e mais a crítica ao corpo diretivo do passado, taxando de podridão financeira, afirmando que o sistema da unificação é que levaria à destruição à igreja por ser matéria precede ao espírito. Diziam ainda que colocar Kyosho-sama como símbolo é uma conspiração para negar a sua existência e vai por aí afora. Coisas que foram faladas. Primeiro é Kyosho-sama. Segundo é Kyosho-sama. Também. E nada sem ela. Alojou-se a bola de luz no ventre de Kyosho-sama. Meishu-sama agora está unido com Kyosho-sama e ela é quem fará desenvolver a obra divina daqui por diante. Quem critica essa Kyosho-sama é quem não lhe oferece sua absoluta fé. Não será jamais dirigente da Igreja Messiânica Mundial. Não serão ministros nem membros. Meishu-sama que partiu para o mundo espiritual não tem uma relação. Kyosho-sama é que é o Salvador que substituiu Meishu-sama. Esse tipo de fé fanática, instituída de bom senso, é que chegou a dominar a igreja. O grupo Watanabe, a fim de atingir sua ambição de apoderar-se da igreja, aproveitou-se também de Kyosho-sama, tentando tirar da linha de ação Kawai, que pregava a fé em Meishu-sama. Dessa forma, mesmo distorcendo a fé dos messiânicos, levou com afinco os seus planos. Está ficando claro? Vamos agora para outro ponto. Eu não falo isso com nenhuma alegria. Eu falo isso com a intenção de que a verdade seja revelada. Só isso. Você vê minha situação. Não tem nada a ver com a Torá, em certo sentido, claro. Sou membro, ministro ainda, pelo menos, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Mas a mim não me interessa. Eu sou independente. Aonde que tiver a verdade, aonde que tiver a justiça, é por lá que eu creio. Entendeu? Então, eu acho que muito tempo se esteve errado. Eu apontei isso desde 1993. E até hoje, vão dizer que eu estava certo? Não vão dizer. Reconstrução da fé diante do mal. A reformulação dos estatutos e do domínio da igreja.
Confirmando o andamento normal da viagem missionária de Kyosho-sama, lembra que ela esteve aqui, lá em Silva Jardim. Esqueceram? Aquela confusão. O solo sagrado também. Lembra aquela confusão? Não sabia se o solo sagrado era ser lá no Silva Jardim, ninguém falava nada, aquela confusão toda. Confirmando o andamento normal da viagem missionária de Kyosho-sama, eles intentaram tomar o poder da igreja legalmente e começaram a preparar a reformulação dos estatutos da entidade por volta do mês de agosto de 1985. Formou-se a comissão preparatória para mudar o sistema estatutário em santidade e mundanismo, separando a atividade religiosa da administrativa, com que objetivaram dominar o conselho diretor executivo. Entretanto, aos pensamentos por eles expostos, muitos dirigentes e ministros se manifestaram contra, argumentando que o modo de pensar deles não estaria de acordo com os ensinamentos de identidade, espírito e matéria, e ultra-religiosos. Como também, ao se perceberam que ali se escondiam suas estratégias. Teve até um episódio que eu vou só contar só para ver como é que era o quadro. Tem o quadro de Leonardo da Vinci. O plano, dizem que era de comprar o quadro, que era um esboço falso, uma quantia exorbitante de 2, bilhões de ienes. E aí teve um pessoal que conseguiu controlar essa situação. Bom, mas aí houve a destruição de Matsumoto e tomada do templo messiânico. Isso foi um grande problema naquela época. E quando eu fui lá, eu vivenciei... Templo messiânico em Hakone, né? Não. Yatami. 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 É porque quando você foi lá, não podia entrar em Hakone, não era? É verdade. Mas lá em Hakone já estava dominado por um lado. Então o racha se deu... Porque quem estava consolidado a situação era assim, pela unificação e tal. Então quem se começou a se colocar contrário a isso, tinha que começar a ganhar essas coisas. Então começaram a tentar ganhar Kyosho-sama, começaram a ganhar o tempo de Yatami. Né? Bom, e aí no dia 16 de abril de 1986 foi destituído o presidente Matsumoto pelo Conselho Diretor Executivo, por 7 votos a favor e 3 contra. Logo após a destituição de Matsumoto, né, os que foram instruídos pelo grupo ambicioso tentaram ocupar o escritório central em Atami, mas não conseguiram devido à defesa de ministros e funcionários. Porém, no dia 19 de abril, violentamente tomaram o templo messiânico. Eles acabaram de colocar arames farpados e tubos metálicos como proteção do templo messiânico, colocaram ainda portas de aço na entrada, interrompendo a luz de Meshu-sama, trancaram-se no templo, proclamando a autoridade eclesiástica de Kyosho-sama e a sua participação no culto. Em virtude de ter surgido uma fera oportunista que deseja a observação de si mesmo, somada à heresia fanática do grupo ambicioso, os fiéis de todas as partes do Japão, bem como de todo o mundo, foram submetidos a uma provação religiosa, questionando sobre qual caminho escolher. É o que está acontecendo hoje. Agora, né? Erguer-se numa fé verdadeira em Meshu-sama. Será que eu preciso repetir? Qual caminho escolher? Erguer-se numa fé verdadeira em Meshu-sama ou professar uma fé fanática em Kyosho-sama. Ou ainda, seguir ou não a fé conservadora em Kyosho-sama. É a questão de hoje. Uhum. Se resolveu aparentemente, lembra daquela unificação que houve agora até 1990, né? Que a Kyosho-sama terceira saiu, deixou esse quarto aí, né? Diante dos dirigentes e ministros que se ergueram com o movimento de reconstrução, Kawai disse que as afirmações de que Meshu-sama partiu para o mundo espiritual e por isso seu ensinamento já é ultrapassado, e que agora a centralização deve ser em Kyosho-sama, fala Kawai, constitui pretexto para esconder ambições e o egoísmo do grupo Watanabe. Por isso não passa de heresia fazer com que se perca e distorça a pura fé dos membros em fé em Meshu-sama, e ainda se centraliza em Kyosho-sama de forma conservadora, como tem afirmado os mais indiferentes.
não vou falar agora, mas se você for agora, uma hora depois, até se me lembrar, eu falo disso. Vai ali na Igreja Mundial do Messias, entra aí na internet, dá uma espiadinha. Qual é o papel de Jesus Cristo? Vê lá. Meus amigos. Bom, então vamos entrar agora numa outra questão. Essa outra questão, ela envolve o significado da última crise. Na história da Igreja Messiânica Mundial, a gente tem que se perguntar: onde está o erro? E como devemos corrigi-lo para que Meixo Sama nos perdoe? Meixo Sama nos perdoe. O que devemos buscar para a nossa fé? No estágio que se desenvolveu o plano divino, não eram mais permitidas atividades que só compreendiam uma igreja do sistema antigo, somente unificadas e centralizadas no solo sagrado, e que só se tornavam viáveis as palavras de Meixo Sama, que dizia, o que dizia Meixo Sama? Tendo como órgão a Igreja Messiânica Mundial, será desenvolvido o plano de construção do paraíso terrestre. A relação de Meixo Sama e o trono de Kyosho, pode-se dizer, é semelhante à de Jesus Cristo e o Papa, no catolicismo. O trono de Kyosho, portanto, deve ter em primeiro plano, Meixo Sama como Salvador, deixando para pensar depois em suas atividades. Mas qual é a verdadeira causa do conflito de 3 anos, de 1984 até 1987, que fez a igreja mergulhar nessa lama? O tópico central é o seguinte: é que uma fé unida em Meixo Sama. Para os fiéis da igreja, quem é objeto de crença? Sem dúvida, é Meixo Sama, o fundador da igreja. Mas porque a nossa fé, se ao menos percebemos, foi transferida para Kyosho Sama. Por que razão? E por que o fundamento básico da nossa fé não estava bem claro? Isso é, o nível divino de Meixo Sama não estava sendo compreendido claramente. Mas nós vamos dizer por quê. Nós dizemos que o Jorei é maravilhoso e afirmamos que a característica da salvação da Igreja Messiânica Mundial está nele. Mas a pureza de nossa fé perde até o seu brilho se não formos firmes naquilo que cremos. Mesmo sabendo responder muito bem, obedientemente, tal como prega os ensinamentos que vêm de Meixo Sama, a cada vez que nos perguntam de onde vem a força do Jorei e a de quem recebemos, e aí? Você vai dizer o quê? A nós faltava uma firme fé a ponto de afirmar que Meixo Sama não é simplesmente o fundador de uma religião, mas sim o Salvador que apareceu na Terra a fim de salvar o maior número de pessoas no momento do juízo final. E construiu o paraíso terrestre, criando a verdadeira civilização do mundo. A causa maior que fez surgir a última crise na igreja estava no fato de encontrar-se obscuro e turvo o foco, ou seja, o objeto de nossa crença. Essa foi a maior razão que nos obrigou a questionarmos sobre a fé absoluta no Salvador Meixo Sama. Eu vou dizer historicamente como é que aconteceu isso, mas eu posso dizer que quando eu tive, um pouco antes, não precisava nem ter tido lá em 1995, tornei mesmo em 1991, um pouquinho depois logo, sabe o que eles faziam? Eles começaram, a nossa igreja, o Watanabe, não se falava em Kyosho Sama, se falava em Mokichi Okada. Era a filosofia de Mokichi Okada. Quando ele escreveu a filosofia da salvação, ele escreveu que era a filosofia de Mokichi Okada. Tinha que esconder esse nome religioso. Por que esconder esse nome religioso? Queria ganhar mais adeptos que fossem cristãos? Entendeu?
Bom, mas vamos ver de onde que nasceu essa coisa, hein? A evolução da fé messiânica. O último conflito da igreja trouxe a toda uma situação que não estava clara. Apesar de passados mais de 30 anos da ascensão do nosso mestre, o nível divino de Meixo Sama e visão de Deus pregada por ele, temas de grande importância na nossa vida de fé. É porque o fundamento básico da nossa fé não estava bem. Né? O que você tinha que se perguntar no final das contas? Quem é Meixo Sama? Qual é a essência da fé? Tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos logo direto. Meixo Sama não faleceu? Pois bem. Como é a visão de Deus em visão do fundador da igreja, a nós ensinada? Como eles vieram se estabelecendo dentro de nós? Após a ascensão de Meixo Sama, a própria existência da igreja passou por sério perigo. Para reconstruí-la naquela situação caótica, Nidai Sama discerniu que era importante fortalecer a religiosidade da igreja, tanto no que se refere aos ensinamentos quanto ao sistema. E aí vamos, ascensão de Meixo Sama. Que foi o Nidai Sama que promoveu toda a parte da liturgia, né? Então vamos entrar nisso aí. Que não existia, né? Essa liturgia toda. Acho que deu problema e ninguém percebeu. Está problema até hoje. Bom, então vamos ver a ascensão de Meixo Sama e a posse de Nidai Sama. Os fiéis que perderam Meixo Sama, objeto da sua crença, que era tido como ser absoluto e de existência imortal, encontraram-se atônitos e em extrema perturbação. Os olhos da sociedade da época, inclusive do mundo religioso, eram frios e críticos, como se podia ver nas manchetes dos jornais. Para onde irá a Igreja Messiânica Mundial? A cúpula da Igreja teve que acalmar a perturbação dos membros e, ao mesmo tempo, assegurar a existência da Igreja e sua organização dentro daquela situação. Realizou-se, portanto, na primeira noite em que ocorrerá a ascensão de Meixo Sama, uma reunião extraordinária com os diretores. Meixo Sama não tinha nem sequer mencionado algo sobre a sucessão da obra divina. Não mencionou nada. Mas, considerando em primeiro lugar a estabilidade da entidade e a política da igreja de prevenir isso o melhor possível para conter a crise que porventura pudesse ocorrer, deliberou receber Yoshi Okada, esposa de Meixo Sama, no trono de líder espiritual. Bom, um dado a ser considerado é que a nossa igreja não era como as religiões existentes na época. A maioria dos ministros da IMM, né, se dedicava mais à obra de salvação do que à atividade religiosa nas cerimônias e nos cultos. Essa era a realidade. Entendeu como é que é? Se dedicavam mais à obra de salvação do que à atividade religiosa nas cerimônias e nos cultos. É que você começou a falar um pouco, ela começou a organizar isso aí. Só para você ter uma ideia, naquela época, olha só, tinha um tal de Yoshihiko Kiwara. Olha o que ele falou, hein? Ele era diretor-presidente do conselho. Ele reagiu diante da resolução de receber Nidai Sama como líder espiritual e disse: eu sou o primeiro discípulo de Meixo Sama. Eu que devo sucedê-lo e ser responsável pela igreja. Mas percebendo logo que sua opinião não seria aceita, afastou-se da igreja, levando consigo seus seguidores. Houve também quem tenha se afastado por ter trilhado parcialmente o caminho dos fenômenos espirituais, dizendo que Meixo Sama apossou-se de meu corpo, ou que a bola de luz passou para mim. E aí, você vê, é um festival. E aí, em 30 de março de 1955, foi oficiada a cerimônia de recebimento de Kyoshi Sama no trono de líder espiritual, mostrando com isso interna e externamente a atitude da igreja de continuar com sua liderança e desenvolver suas atividades. Agora vamos ver as consequências. Como é que ela agiu? Política religiosa da segunda líder espiritual. Ela começou criando novas interpretações. Por isso que eu me bati sempre na tecla que eu disse: caramba, vocês não aprenderam.
que quando veio o Papa, os papas começaram a fazer o que eles queriam, o que eles sabiam, o que eles podiam. E a gente não ia acontecer isso mesmo. Então ela começou interpretações sobre a visão de Deus, a questão do líder espiritual e a questão do jorei. Então vamos ver como é que ela procedeu. Né? Visão de Deus, fundador e que hoje. Dai Sama discerniu que Deus, conforme o próprio Mestre Sama acreditava e nos indicou, Miroko Mikami. Por isso, crendo nele, podemos edificar uma fé eterna. Ela nos orientou que o objeto de fé da igreja é este, Deus Miroko Mikami, o Deus manifestado do Supremo Deus. Mestre Sama rendia sua fé em Miroko Mikami e fundou a Igreja Messiânica. Portanto, ele é o fundador, o mensageiro de Deus e o grande anjo. A bola de luz se encontrava em seu ventre e retornou ao Deus Criador, e seu corpo, seguindo as leis da grande natureza, transformou-se em terra. Portanto, agora, Mestre Sama é o Shimi Yoyano Shinokami. Olha lá. Uma oração. Uma oração. Miroko Mikami, depois. Oshimi Oyano Shinokami. É venerado e querido, e seus trabalhos continuam sendo desenvolvidos por seus fiéis. Assim posicionou-se o Mestre Sama como líder espiritual homem. Aguardando. A seguir, Dai Sama estabeleceu a nova imagem de Deus, colocou como objeto de fé a imagem de Miroko Mikami, escrito, como já escrito do próprio punho. Ela fez isso que vocês veem aí, é do próprio punho da Kyoshi II, Dai Sama. Para Mestre Sama, então, resolveu não adorá-lo como Deus ou fazer orações a ele, limitando-se a manifestar seu sentimento de amor e respeito como apenas fundador. Além disso, estava confirmado e fortalecido seu trono de líder espiritual, que disse ter recebido de Mestre Sama, que foi o primeiro líder espiritual, a autoridade eclesiástica de Kyoshi Sama. Em virtude disso, era até divinizado entre alguns membros o trono de líder espiritual. Visão sobre o Jorei? É um pouco grande, então vou dar uma encurtada, quer dizer, muitas coisas ela desapareceu. Não quis falar sobre a transição da noite para o dia, época do grande terror, época da purificação, né? Porque ela acabaria batendo aonde? Afinal, esse Jorei tem força por causa de quê? Essa que é a questão. Não vou falar muita coisa, que você é meio grandinho, né? E eu sei que aí o Jorei foi criado, foi colocado, aliás, dentro de quê? Das ações religiosas, como prece em oração. Entendeu? Jorei, ação, oração e ação, que você fala. Bonito, né? Entendeu? Jorei científico. Mesmo aqueles que não sentiam qualquer contradição em crer que Mestre Sama é Miroko Mikami e que ele é o último salvador, esperam pelo tempo certo, confiando nele. Sabe esse daqui, ó? Mesmo aqueles que não sentiam qualquer contradição em crer que Mestre Sama é Miroko Mikami. Então você olha aquela imagem ali que está ali, ó, no meu altar, né? Está lá, tá. Eu sempre erro aqui, pô, difícil fazer isso. Difícil. Tá quase aqui em cima da minha cabeça. Tá Miroko Mikami, aqui do lado da Kyoshi, da Mestre Sama. Tá vendo? Um pouquinho abaixo, porque é claro, ele é abaixo. Né? Ele não é Miroko Mikami, mas é Miroko Mikami. E aí? Estabelecimento da estrutura religiosa por Nidai Sama. Mesmo em essa dificuldade, Nidai Sama estabeleceu o Soresashi, o santuário dos antepassados. E aí fez mais outras coisas lá, e ela acabou ascendendo em 1962. Tá? Bom, aí vamos para a parte 2, que seria a Igreja Messiânica Mundial após a ascensão de Nidai Sama, da segunda líder espiritual. Aí veio a terceira líder.
E ela veio para organizar a Igreja Messiânica Mundial. Ela, por ascensão repentina da segunda líder espiritual, a terceira filha Meixo Sama, Itsuko Fujeda, foi escolhida como terceira líder espiritual para dar continuidade à obra divina, tomando posse em 4 de fevereiro de 1962. E daí Sama morreu de repente? Morreu de repente. Não teve... Não estava doente? Não tava Esse é outro problema. Não, eu tô só... Não, esse é outro problema. Ah, Quando eu escrevi a morte das doenças isso, espirituais, isso. é porque eu sempre notei foi isso. É sempre a... até o próprio Meixo, o pessoal procurava sair fora da questão. Eles não definem, né? Mas Meixo Sama teve um AVC, né? Sim, mas quase ninguém falava desse AVC. É. Quase ninguém falava. Quer dizer, parecia assim que ele não teve nada, entendeu? Então, Nidai Sama não teve nada. Kyoshi Sama também, essa terceira, que é um Dai Sama, porque eles só fixam Nidai porque é de segunda. Andai é terceira. Andai é terceira. Enquanto isso, vocês têm que botar o nome de Kyoshi Sama, que é o que está vigorando. Isso. Então as pessoas ficam saber por que o reverendo Dissimo Watanabe faleceu, por que o reverendo Francisco faleceu, por que não sei o quê. Não, ninguém sabe nada. Ninguém diz nada. E quando dizem aquela historinha, não, ele foi lá para o mundo espiritual para poder desenvolver mais as coisas, ela estava precisando dele. Tem que pensar nisso. Cara. Se o cara fez vários excessos de saúde erradamente, tem que dizer. Não vou entrar nesses detalhes. Não. Né? O que eu sei, quer dizer, eu não gosto de entrar nesse detalhe, mas eu não posso ficar calado. O que eu vi quando nós fomos lá, foi em 65, 97. Em 95, quando eu fui lá, eu vi que uma forma de agradar ao reverendíssimo Watanabe, eles compraram um monte de uísque. Foi isso que eu vi. Depois eu soube, pelo menos ele falou isso, que teve um câncer. Né? Então, não sou eu que vou falar. Alguém tem que começar a falar e dizer o que é. Quando o pessoal faz isso, faz aquilo, o que acontece. Bom, aí, por outro lado, a orientação religiosa feita em cada área de difusão era a mesma da época da segunda líder, não havendo vez de indagar sobre a própria fé no que tange ao nível divino de Meixo Sama, ou seja, apenas uma visão sobre o fundador. Isto ocorreu porque as atividades eram desenvolvidas com base no antigo sistema de igreja. Como nos referimos anteriormente, apesar de Deus, Miroku Mikami e Meixo Sama serem uma existência una, em termos de fé, estavam separados. A relação de bola de luz e Meixo Sama também eram dadas novas interpretações. Diziam que com a ascensão do mestre, a bola de luz retornaria ao Deus da criação e o seu corpo ao solo. Olha que problema. Entretanto, havia um problema. O prosseguimento da política religiosa, tal como foi indicada pela segunda líder, logo após a ascensão do fundador, poderia ocultar ainda mais a fé centralizada em Meixo Sama. Supondo que Meixo Sama fosse o primeiro corredor que deu início à construção do paraíso terrestre, prosseguido pelo segundo corredor, a segunda líder, e agora prosseguindo a caminhada com o terceiro corredor, que seria a terceira líder, e assim sucessivamente. O que seria de Meixo Sama se continuar esse processo? Por mais que elogiemos de boca a grandiosidade dele, sua presença se tornaria infalivelmente pequena. Assim como mostrei a questão do DNA, né? Da questão, como é que chama? Essa questão material. Você vai cortando. No início está tudo bem. Ele tem essa família, tem que ser a família do fundador. Vai olhando para isso, vai ver o quanto ele vai ficar de relação íntima com o Meixo Sama. Vai se afastando. Os membros, cada um na prática de sua fé, podiam buscar Meixo Sama e receber várias graças. E justamente, é isso que está acontecendo. Fica dizendo assim, não, é porque a gente aí
Aí vem aquelas diretrizes, que eu detesto diretriz, né? E vem aquelas diretrizes, que agora era dada por Kyoshi Sama mais ainda, vem aquelas diretrizes. Antigamente era o reverendo Watanabe que fazia aquela diretriz e a Kyoshi III aprovava aquele troço. Aí agora esse quarto começou a mandar também diretriz para tudo quanto é lado. Aliás, eu vou falar sobre esse sono também, que prática do sono não tem nada a ver com o sono que o Meixo Sama falou. Vou falar numa outra hora, eu vou falar sobre isso. Né? Bom, aí vem essas diretrizes. E por que dá certo? Dá certo porque quem está por trás disso aí é Meixo Sama. Né? Esses caras que estão falando, faça isso, faça aquilo. Justamente nessa época que eram examinados os planos da igreja, seu trono foi exposto a uma situação crítica. Aí houve o perigo da igreja, recordando o fato ocorrido em 1969, né? Você pode notar, finalmente, que o Conselho de Diretores, por uma tática de renúncia total, eliminou o regime de assessoramento. O assessor, todavia, logo se afastou do poder, lembra daquele assessor? Iniciou seu ataque por todos os meios de comunicação de massa, distribuindo folhetos, dizendo, acusa a igreja messiânica e tal. Mas daí em diante, para que nunca mais o problema viesse a ferir a posição de Kyoshi Sama, estabeleceu-se o regime de símbolo à líder espiritual. Ela passou a ser um símbolo, caminhando assim em direção à unificação de toda a igreja. Graças à unificação, abriu-se caminho para divulgar ampla e claramente a existência de Meixo Sama a todos os messiânicos. As atividades de arranjo floral sanguete da agricultura natural e de seus produtos naturais foram levados avante como obra de salvação de Meixo Sama. Através da ampla atividade, começou-se a descobrir toda a imagem de Meixo Sama. Houve a conscientização de que a salvação não se limita ao campo religioso, e sim abrange todos os setores da vida humana. Todos. Aí foi-se embora essa porcaria de só religião. Outra religião, nova cultura. Outra religião, outra coisa. Bom, vencendo a crise, passou-se então a edificar a fé sintonizada com o plano divino. Bom, aqui tem muita coisa, eu vou dar uma encurtada nisso aqui. No ano centenário do Mestre, 1982, foram lançadas Luz do Oriente, A Saúde Revelada por Deus, e vai por aí fora, né? Resumindo, as atitudes tomadas naquela época visavam ocultar Meixo Sama e obstar o estudo sobre o seu ser. Mas já viu que aí já não foi. Em 1983 já começou a estudar Meixo Sama e o estado de união com Deus. E aí começou a tentar se barrar maliciosamente a visão sobre Deus e fundador estabelecida por Nidai Sama após a ascensão do nosso mestre. Crise gerou crise porque o grupo de oposição criticava dizendo que os da situação era facção contra líder. Vai ser colocada essa questão agora também. Entendendo distorcidamente a autoridade eclesiástica de Kyoshi Sama. Dizia-se que a bola de luz passou para ela, mal aplicando ainda os direitos que competem ao presidente da igreja. Quanto mais se invocava a fé centralizada em Kyoshi Sama, de modo fanático e dogmático, usando o registro de presidente, mais a igreja mergulhava no abismo. Mas tornou-se claro que a essência da